Law é um personagem muito misterioso até hoje na obra. A gente vê ele fazendo diversas coisas, mas nunca entendeu exatamente o seu motivo. Ele ajudou o Luffy lá em Marineford, ele viu o Luffy derrotar Doflamingo e manteve não só a sua confiança no Chapéu de Palha, mas também a confiança da aliança dele até o final do arco de Wano. E a fala dele sobre acabar lutando com o Luffy caso eles se encontrem, obviamente é uma mentira. O que vai acontecer na luta contra a Barba Negra vai ser determinante para entender o futuro do personagem e eu acredito que essa luta vai ser mostrada. Porém, antes de eu mostrar para você que ele armou um plano para pegar o Barba Negra, eu vou explicar para você todas as intenções do Law desde o início da sua aparição lá no arco do arquipélago de Sabaody. Na sua primeira aparição, ele parecia ser um personagem muito descolado e que não iria causar nenhum problema muito grande para os Chapéus de Palha. Principalmente porque ele estava mais interessado em tudo que estava acontecendo naquele local, como o leilão, como ver os outros supernovas, do que simplesmente tentar enfrentar algum outro bando pirata que estava ali. Porém, com o decorrer das situações, a gente viu que o Luffy socou o Tenryubito e aí apareceu o Almirante, apareceu o Pacifista e a ilha virou um completo caos. Nesse momento, ele viu pela primeira vez o motivo do Luffy ser um personagem muito curioso, muito peculiar. Ele socou a cara de um Tenryubito após, obviamente, saber que aquilo ali era extremamente proibido, que nada daquilo poderia passar. E ele já sabia sobre as histórias dos D, aqueles que serão os inimigos dos deuses, aqueles que trarão uma tempestade para o mundo e irão virar ele de cabeça para baixo. E obviamente depois de tudo que aconteceu na Guerra dos Melhores, que ele novamente viu o Luffy se arriscando completamente para salvar o seu irmão, isso lembra ele não só de como o Luffy é um personagem meio maluquinho da cabeça, mas também do passado dele, quando ele não conseguiu defender o irmão, a irmã no caso, e a própria família. Ele também pode lembrar um pouco sobre o que acontece com o Ace naquele momento em que o Luffy vê o Ace, né, tomando o golpe do Akainu, e aí ele entende o choque que está acontecendo com o Luffy, porque ele já passou por aquilo. Todos esses momentos criaram uma empatia do Law com o Luffy, e então ele pensou que aquele ali, que era um D, e ele tinha esse conhecimento, poderia virar o mundo de cabeça para baixo, e todo esse plano começaria com Doflamingo. E é curioso porque todo mundo achava que o Law ia acabar perdendo a sua vida na Guerra de Wano. Ele tem um tema muito ligado com a morte já faz muito tempo e nesse momento eu acho que isso era a maior coisa que a gente poderia esperar. Primeiro que o número 4 no Japão tem todo esse significado e a recompensa anterior dele após o time skip era 440 milhões, ou seja, além dele ser o cirurgião da morte, ter essa ligação e estar ligado com um pirata de muitos anos atrás, que tá nas histórias, ele que era um pirata muito cruel, que cortava parte das pessoas, assim como o Law faz com sua habilidade, com sua Akuma no Mi. Então ele tem muitas ligações com esse tema e apesar dele ter supostamente intenções mais boas do que aquele pirata, ele ainda assim é ligado com todo esse tema da morte e que isso supostamente chegaria em algum momento para ele. Depois da luta entre Luffy e Doflamingo em Dressrosa, a gente vê que ele não abre um sorriso após descobrir a derrota de Doflamingo. Na verdade, ele parece tenso e olhando ali para que aquele momento era um momento, obviamente, de liberdade para ele, né? O Luffy sempre salvando os outros com o tema de liberdade há muito tempo. Mas ali era um momento especial para ele lembrar que os D serão o motivo principal pela queda dos dragões celestiais. E a gente lembra que o Doflamingo, né, além de ter sido anteriormente um Tenryubito, de uma família de Tenryubito, ele também era conhecido como o Demônio Celestial, uma ligação bem forte entre esses fatores. Isso fez com que o Law quisesse um motivo a mais para continuar sua jornada. Agora o plano era
matar um dos Yonko. Kaido era o alvo principalmente porque eles mexeram com a criação das Smiles. Naquele momento, Law criou um outro motivo para continuar sua jornada, que era conhecer os mistérios do mundo. A gente vê ele se ligando muito mais com a Robin e com as questões que são escondidas pelos Poneglyphs. Tanto que a fala do Sengoku sobre a questão do coração explica muito isso. Então, o motivo pelo qual ele salvou o Luffy é ele crer que o Luffy era aquele que conseguiria mudar o mundo de uma vez por toda, trazer aquela tempestade que Coração tanto falava. Os D vão mudar o mundo, e a única pessoa que ele poderia ver isso, além dele mesmo talvez, era o próprio Luffy. Então, o que isso tem a ver agora com essa questão da luta dele contra o Barba Negra? Primeiro, a gente sabe que o Barba Negra meio que emboscou ele, e ele já tinha a intenção de emboscar alguém no final de Wano, porque ele sabia que um dos 3 capitães estaria saindo de lá. Eu acho que aqui entra um fator muito importante. Primeiro, que se fosse o Luffy, seria uma enrascada para o Barba Negra. Não tem tanta gente forte ali para cuidar do Sandy, do Zoro, do Jinbe. Então, por mais que o Barba Negra seja mais forte do que o Luffy, por mais que ele consiga suportar no 1 contra 1, ainda assim seria muito complicado. Então a gente pode dizer que ele teve uma pitada de sorte nessa jogada. Porém, o Law não está muito para trás. É muito capaz que ele tenha planejado toda essa situação, e eu vou explicar o porquê. Primeiro, 2 capítulos atrás, a gente viu o membro da SWORD falando que eles não conseguiam contactar o Drake. Supostamente, ao final de Wano, a gente vê o Drake acabado e supostamente morto. Porém, é One Piece, é Shonen, a gente sabe como as coisas funcionam, e então talvez a verdade é que ele ainda esteja vivo. O motivo para isso é que o Law cuidou dele. Mas por que o Law faria isso? A gente vê que o Law não tem nada contra os supernovas, ele possui ambições maiores, assim como o Kid não lutou contra o Appo mesmo ao final daquilo tudo, assim como nenhum supernova saiu se batendo mesmo após o final da guerra. Então, Law curar o Drake, ajudar a situação crítica em que ele estava, é possível. Além disso, ele também poderia ter recebido a informação do próprio Drake que o Kobe tinha sido capturado durante todo aquele tempo no país de Wano. Afinal, a gente sabe que o tempo no país de Wano correu um pouco diferente, então a gente não sabe exatamente quando aconteceu o que aconteceu em Amazon Lily, mas a gente tem uma ideia de que foi no intervalo entre o 2º e o 3º ato. É bem capaz a gente presumir isso, porque o Barba Negra já estava voltando para perto do Novo Mundo e tal. Então é bem capaz de realmente ser isso. Tá, mas como o Drake saberia disso, já que o Kobe tinha sido capturado por informações da própria SWORD? Talvez, mas a gente pode pensar que a história de capa desse momento está também envolvida nisso, porque a Aokiji pode ser da SWORD, isso é um fato, a gente já tem falado sobre isso há um tempo e eu já levantei isso nos meus últimos vídeos e irei levantar essa bola aqui de novo. A Aokiji sendo da SWORD, capturando Purin apenas para mentir para o Barba Negra e falar: ó, eu tô do seu lado, olha aqui, eu tô te oferecendo ela, vocês podem não confiar em mim, mas eu tô aqui trabalhando com vocês. E então ele recebe a confiança e o Barba Negra teria contado a ele que estaria atrás de um dos 3 capitães. Ele sabendo isso, essa informação chega ao Law através do próprio Drake. Então, Law e Drake fizeram um plano para conseguir enfrentar o Barba Negra, e é por isso que ele estava tão confiante no final do capítulo 1063. É uma teoria improvável que conta com a sobrevivência do Drake ao final da guerra, coisa que eu não gosto, porque eu acho que sempre a gente tem essa questão das mortes fakes feitas pelo Oda e que são um pouquinho agoniantes. Isso frustra o leitor porque dá a sensação de que não há perigo nas lutas, em que tudo sempre vai sair bem, mas é algo que a gente tem que conviver, primeiro por ser One Piece, segundo por ser um shonen. Então essa é uma teoria que primeiro
né? Eu fiz a questão de contar todos os objetivos de Law antes de trazer ela completamente, mas aqui é o motivo pelo qual toda essa conexão dele com o Sengoku anteriormente vai se pagar agora. Ele pode ter a confiança do Drake, porque talvez o Drake já soubesse que ele era de confiança, talvez ele seja da própria Sword, apesar disso eu já achar um pouco improvável. E aí nessas configurações a gente tem que ele fez um plano para lidar com o Barba Negra, né? É curioso também a questão da ilha em que eles estão, mas eu deixo isso para um outro vídeo, porque pode ter a aparição de um outro personagem, a gente só vai saber isso mais pra frente. Enfim, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, caso você tenha gostado do vídeo, e caso você goste de One Piece, porque aqui sempre tem conteúdo novo pra você. Eu vou deixando vocês por aqui. Se você gostar, aproveita para deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou, o que você quer para os próximos vídeos. Um abraço, valeu, falou e eu fui!